Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente trouxe aqui no nosso podcast Prazer Resolvidaça um tema um pouquinho diferente, mas que é para contrabalançar com aquele que a gente falou no último episódio, que foi a menopausa. Então hoje a gente vai falar sobre andropausa. E o nosso convidado é um urologista, que é o Dr. João Ribeiro Paladino. Seja muito bem-vindo, doutor João. Eliane, muito obrigada por nos trazer aqui nesse podcast para conversarmos. Obrigada. Seja muito bem-vindo, doutor João. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. A ideia de trazer esse assunto da andropausa, nós fizemos um episódio que subiu a semana passada, né, sobre a menopausa. E assim, a gente fala que nós mulheres, a gente nem sabe, muitas não sabem nem que estão na menopausa, na perimenopausa, porque não tem esse conhecimento. Então, como lidar com um marido que talvez esteja aí na andropausa, se nem a gente sabe lidar com a gente mesmo, né? Então, por que não trazer informações sobre isso? Então, eu vou brincar que assim, homem é um. Desculpa o termo, homem é um bicho estranho, né? Porque assim, o que acontece? Na maior parte das vezes, como ele não procura ajuda, ele não sabe, Verdade. tá? Então, assim, eu acho que antes de falar de andropausa, até a gente precisa falar de em qual momento o homem precisa procurar acompanhamento médico. Muito Perfeito. importante. Meu, a questão vem para trás. Eu vou até usar uma brincadeira que eu faço no consultório, que assim, às vezes vem, né, eu consultando o homem aqui, ele fala, pô, e meu filho? Quando que eu tenho que levar meu filho no urologista, entendeu? Porque, porque eu brinco assim, a menina menstrua, a mãe pega e geralmente leva no ginecologista dela, fala, tá aqui, né? E o menino não tem isso. Então, assim, Verdade. primeiro porque não tem, assim, que perto da mulher não tem um marco da menstruação, ou seja, não tem um marco tão nítido para falar assim, Visível, né? visível, virou o ponto, entendeu? E não tem o hábito. Você vê as mulheres conversando de levar a filha no ginecologista, mas você não vê os homens conversando, preciso levar meu filho no urologista, entendeu? Eu Verdade. diria mais, você não vê os homens querendo ir num urologista, né? Eles não. Então, assim, se eu não vou, por que eu vou levar o outro, né? Exatamente, é uma coisa muito difícil. Eu acho que uma parte disso talvez esteja ligada com essa questão cultural mesmo, né? De que o homem ele tem que ser autossuficiente, ele tem que se resolver sozinho, ele não precisa de ninguém e tal. Mas eu acho que uma parte é porque eles estão tão acostumados que não são eles que fazem as coisas, né, de médico, de cuidados de saúde, porque normalmente é a mulher que está ali fazendo todo esse tipo de coisa. Ela que está vendo se o Verdade. filho está doente, se tem uma tosse, se tem um não sei o quê. Então eles acham que também é função dela ver a hora de levar esse menino para o urologista. Só que aí a mulher fica nessa situação meio, não sei o que que eu faço. Então, assim, então vamos lá. Comentando com as secretárias falam assim: 90% de quem liga para marcar a consulta são as esposas, namoradas, enfim. No consultório do urologista, 90% de quem faz a marcação é uma mulher. Gente, olha. Seja esposa, secretária, mãe, né? Então, assim, tem essa questão. Então, o que eu costumo falar com os meus pacientes? Falo assim, olha, eu brinco que se fosse fazer um paralelo de quando levar o menino no urologista, eu brinco que é o seguinte, começou a ter pelo na região genital, tem que levar. Aliás, se começou a ter pelo na região genital, eu vou brincar aqui, já está começando a passar um pouquinho, mas é um marco, entendeu? É visível. Eu vou brincar assim, dá para fazer o paralelo com a menstruação da menina, Sim. Sim. Aliás, tá? é um ótimo Então, exemplo, né? ou seja, ganhou pelo na região genital, precisa passar com o urologista. Tem coisa que você descobre, não, né, na pré-adolescência ali, que pode ter repercussão na vida adulta.
Muitas vezes o homem vem passar com uma queixa de dificuldade de engravidar por um problema que ele não acompanhou na adolescência, por exemplo, varicocele, passou desapercebido e aí ele está tendo a repercussão na vida adulta. Nossa. Tá? Sim. Você pode ver um atraso de puberdade, você pode ver, sei lá, fimose, enfim. Mas você tem que ter uma. Outra, você pede exame. Colesterol, triglicérides, precisa fazer, vai começar a atividade física, vamos fazer uma rotina para ver se está em condições. Então tem tudo isso. E aí o que acontece? Se você não cria o hábito de pequeno, não vai ser, aos 40 ou mais, que é a faixa que você começa a ter a queixa de andropausa, tá? Que aí o nome popular é andropausa, o nome técnico é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Uau. Olha, nem eu sabia. Entendeu? Então, assim, e aí o que acontece? Vamos lá, as queixas são muito variadas. Todo mundo imagina que a principal queixa é da esfera sexual, mas a esfera sexual é uma das últimas a dar repercussão. A gente brinca que quando já deu repercussão na esfera sexual é a cereja do bolo, entendeu? Já tá mais fácil Então, de diagnosticar, né? aí eu brinco assim, aí passou do ponto, entendeu? Sim, com E, certeza. e digo mais, às vezes vem com a queixa da esfera sexual e a queixa da esfera sexual não está nem relacionada a um problema orgânico, às vezes é um problema aí de relacionamento, de repercussão do ambiente de trabalho, enfim. Uma Sim, questão mais emocional, assim, né? Então, assim, vamos lá, é que nem sempre testosterona baixa vai dar repercussão na parte sexual. E nem sempre uma queixa sexual tem testosterona baixa. Ou é. seja, realmente é um bichinho complicado, né? Mas a gente é complicada, por que que eles seriam simples? Essa é uma Pois coisa é. que eu sempre fico me perguntando. Por que que só a mulher? Lógico que tem diferenças, mas a mulher tem alta de hormônio, baixa de hormônio, tem, tá bom, a gente é mais cíclica, né, do que o homem. O homem talvez seja um pouco mais estável nessa questão. Mas o homem também tem hormônio, então ele também tem flutuação nesses hormônios em algum momento por algum motivo. Eu acho que é natural a gente assumir que é assim. O doutor João pode dizer se eu estiver falando uma grande Isso, abobrinha. então assim, então vamos lá, é que a mulher tem algumas características, como você mesmo falou, a mulher ela tem um ciclo, que é o ciclo ovulatório, tá? O homem ele não tem um ciclo, mas você tem oscilações entre aspas do que deveria ser um contínuo. Sim, Então, essas situações, essas flutuações ou variações, elas podem ocorrer por questões de saúde, estritamente, elas podem acontecer por algumas situações do dia a dia, por exemplo, privação de sono, que você tem alteração dos níveis de produção de testosterona, tá? Que você precisa atingir uma fase determinada do sono para ter o aumento do nível de produção de testosterona. uhum. Tá? Então você tem tudo isso. E aí o que acontece? É você tentar entender o que está acontecendo para dar uma orientação específica. Mas aí tem o outro lado, que eu vou brincar assim, que a baixa da testosterona ficou banalizada. Tá? Então assim, o que acontece? Qualquer coisa que o homem tem, é baixa de testosterona. Assim, eu não sou ginecologista, mas às vezes a gente brinca que até para mulher fala que qualquer problema da mulher é baixa de testosterona. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, tem as suas situações para mulher para discutir usar testosterona? Pode ter, mas também não é na frequência com que é vendido. E nem para o homem, também não é na frequência que é vendido. Eu tenho um amigo que fala assim: queda de cabelo, problema financeiro, baixa de autoestima, testosterona, resolve tudo, entendeu? Então, É, é,
Eu Eu ia acho até que perguntar, essas flutuações que você comentou, também tem influência, né, do estresse, do dia a dia, né, das questões psicológicas. então, assim, então vamos lá. Tem situações que elas cursam com menores valores de testosterona, tá? Entre elas, as causas mais comuns de diminuição dos valores de testosterona extra a queda que acontece pelo próprio envelhecimento. Tá? Então, assim, no envelhecimento você já tem uma diminuição com o passar dos anos. Uhum. Ponto. Tá? Agora, o que a gente tem também? Por exemplo, obesidade, diabetes, doença renal crônica, hipertensão, alteração do colesterol. Ou seja, todas as doenças que têm um caráter crônico, elas tendem a diminuir níveis de testosterona. Sedentarismo também, você tem menores valores de testosterona, e às vezes você tem uma somatória disso tudo, além de você ter o Só estresse. um Pois não. minutinho que eu preciso atender uma coisa aqui que estão tocando o interfone. Podem continuar. Tá. Vamos esperar você, Eva, para não Tá falhar o bom. negócio aqui. Acontece isso, né? É vida real. Faz parte. E aí, o que acontece? Você tem todas essas situações que, do ponto de vista é, médico, tem repercussão no nível de testosterona, tá? E a grande questão é você identificar aquele paciente que vai realmente precisar da reposição de testosterona. Então, o que a gente tem? A gente tem algumas diretrizes internacionais que falam a respeito dos valores de testosterona, tá? Os valores têm uma variação, não é uma questão tão estanque, mas mais do que o valor ele é para direcionar, mas é você ter queixa. Então, essa Então, às questão vezes, da queixa, ela é bem interessante porque eu estava pesquisando e os sintomas são os mais variados possíveis. são. Então, assim, Desculpa, ó, gente. Tudo bem, Ivan? Então, assim, ó, o que acontece? Os sintomas, eles são sintomas, vamos dizer assim, inespecíficos. Você tem alteração de humor, labilidade emocional, dificuldade de concentração, você tem uma diminuição da velocidade do raciocínio, você pode ter são coisas mais objetivas. Perda de massa muscular, ganho de peso, osteoporose, alteração da libido, dificuldade de ereção. Então, assim, não é que eu tenho tal coisa, vou ter. Agora, se você perguntar quem tem dificuldade de concentração, irritabilidade, labilidade emocional, eu vou brincar que quase assim, Todo mundo. eu vou brincar assim, a vida te causa isso, entendeu? Sim. Então, assim, e aí o que acontece? Você precisa entender o que, o que é uma repercussão de uma baixa de testosterona e o que às vezes é algo que acontece pelo ambiente que aquela pessoa se insere. E às vezes ela pode ter as duas situações, Sim. tá? Só que o que acontece? Como que eu vou falar isso para alguém que não procura ajuda médica? Ou não faz, não é nem procurar ajuda, mas assim, não faz a rotina para eu poder identificar. Porque muitas vezes assim, eu falo, é, por exemplo, tinha um valor de testosterona X, essa testosterona diminuiu, e por conta dessa queda, às vezes você faz, vou falar assim, de uma maneira, um déficit relativo, ainda está dentro de um valor de referência, mas a queda que teve, a pessoa passa a sentir falta daquilo. Uhum. Imagino. Tá? Que é uma coisa, por exemplo, que acontece, vou falar assim, agora é o contrário. O, o que, a pessoa que faz uso da testosterona de maneira não reposição, ou ela faz por ganho estético, ou ela faz por conta de ganho na atividade física, ou seja, a indicação dela é outra que não a reposição propriamente dita. O que acontece? A hora que ela para esse uso não reposição, ela vai começar a ter queixa, porque ela estava acostumada a trabalhar com um valor de 900 mil e o fisiológico dela vai conseguir ali
350, 400, 450. Então, assim, é um déficit relativo. Ou seja, eu brinco que isso daqui é quase igual cheque especial, entendeu? Ou seja, você está usando o rotativo da conta ali toda vez e depois quando você vai ver no seu dia a dia, você não tem aquilo, entendeu? Aquilo não existe, né? João, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso, obviamente, quando você sabe, né? Já teve isso que você falou, né? O paciente já veio, já estava aqui, então você viu essa diferença acontecer por qualquer motivo que tenha sido, porque ele estava tomando um extra e diminuiu, ou porque diminuiu, enfim, por conta de outros fatores internamente dele. Mas e aí, quando é um paciente que você não sabe, você não tem o histórico dele, principalmente porque testosterona não é um exame que os homens normalmente façam, a não ser quando eles vão num urologista. E é como a gente começou falando, não é uma coisa que os homens normalmente fazem. Como você tem parâmetros para saber qual é a situação desse indivíduo, Então, desse homem? vamos dizer assim, a gente tem o parâmetro aí do que a literatura médica coloca, então vou brincar assim, ele dá um direcionamento, tá? Não é vamos dizer assim, não é uma verdade absoluta, mas se você tem um valor ali abaixo da referência ou muito próximo da referência, já acende uma lâmpada amarela. Se ele vem com queixa, você valoriza aquele resultado. Tá? Vamos ver. Às vezes você tem um homem que está ali num valor limítrofe inferior à referência e não tem queixa nenhuma. Uhum. Tá? Então, às vezes você tem um homem que está com um valor um pouco superior à referência, mas ele está cheio de queixa. E aí Tá? tem aquela oscilação assim, em saber o que é realmente esse problema, a andropausa, ou realmente é Isso. uma coisa relacional, né? Então, assim, o que a gente consegue fazer? Nessa situação, você pode fazer o que a gente fala que é um teste terapêutico, ou seja, você pode utilizar medicações que aumentam a produção de testosterona, ou você pode oficialmente dar a testosterona pronta, e aí você faz a comparação. Ó, a testosterona subiu para tanto, e a sua queixa? Para onde que foi? Ah, minha queixa resolveu. Opa, então, muito provavelmente, tem ligação com a testosterona. Ou às vezes a testosterona subiu e a queixa continua. Então, assim, olha, eu posso te falar que não é exclusivamente testosterona. Às vezes até a testosterona tem um componente, mas não resolveu tudo porque a origem é multifatorial. Uhum. Tá? Então, assim, como os sintomas eles não são sintomas exclusivos, né? Ou seja, a irritabilidade. Irritabilidade não é exclusivo só da testosterona Vem de baixa. um monte de coisas externas, vem do externo, interno, vem de muitos lugares, né? Entendeu? Então, assim, dificuldade de concentração, alteração, alteração da qualidade do sono. Assim, não é específico. Tem outras situações que geram isso. Então, aí cabe também você avaliar: olha, é algo hormonal? Ah, não é algo hormonal. Vai, um exemplo corriqueiro. Às vezes, obesidade. Obesidade cursa com a apneia do sono também cursa com diminuição de nível de testosterona, entendeu? Mas assim, se você corrigir a testosterona e você não melhorar a apneia, a qualidade do sono dele vai continuar ruim. Sim. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado quando você fala da reposição de testosterona, como se ela fosse a solução de todos os problemas. É uma É bom, engrenagem, né, João? É uma assim, engrenagem, né? testosterona é bom, você pode usar, sabe, com indicação, é seguro? É seguro. Agora, a questão é que a gente vive num meio onde isso foi banalizado. Sim. Verdade. Tá? Banalizado tanto no uso da reposição na questão da baixa da testosterona, como do uso da testosterona por, vamos dizer assim, vamos colocar, por motivos estéticos ou esportivos. Sim, sim. Tá? Então, e aí você acaba tendo a fica muito díspare a situação.
E aí você acaba falando, ah, não, mas eu tô usando testosterona e não resolveu nenhum, e não resolveu os meus problemas, entendeu? Então, assim, precisa saber se o seu problema era resolvido com Era testosterona só, ou não. era só testosterona, né? Era isso, seu problema era só testosterona, entendeu? Então tem essa composição aí que a gente precisa analisar. Uhum. Eu vou dar um passinho para trás aqui na conversa, só porque eu tenho muitos seguidores homens e muitos homens me procuram, e para mim é uma constatação incômoda, que assim, os homens desvalorizam ou ignoram a existência deste problema, que a gente popularmente, como você falou, chama de andropausa, mas que tem, como é que é o nome? Desculpa, eu não, não É assim, ó, o nome técnico é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. A gente tem uma sigla que chama DAEM. Daí é mais fácil. Hã? Daí é mais É, fácil anotar para depois pesquisar. mas então assim, esse distúrbio ele é um fato, ele é real, porque eu tenho N relatos de homens me dizendo assim, não, mas isso não existe. É mulher que fica achando que porque elas entram na menopausa, o homem também entra na andropausa em algum momento. Esse distúrbio existe. Não, existe, tem sim, o distúrbio, assim, tá bem documentado na literatura médica, ninguém tá fazendo achismo, tá? Agora, o que acontece é que a gente não pode levar, fazer assim, o paralelo estrito da andropausa com a menopausa, Tá. tá? Porque assim, na menopausa, classicamente você tem a parada da produção de estrogênio e progesterona pelos ovários. Sim, No homem, você não tem uma parada, Sim. classicamente. Você tem o mais típico é você ter uma diminuição. É, não tem por que parar, né? A mulher para porque os ovários entram naquele processo meio de falência, não tem mais óvulo e tal. É isso, entendeu? Mas assim, no homem você não tem, vamos dizer assim, você não tem uma falência típica, ou na grande maioria você não tem. Em alguns casos a gente até configura a falência, mas aí é a exceção, Uhum. Tá. tá? Então, o que acontece? Vamos lá, se você não faz rotina, você também não diagnostica. sim. Sabe, né? Para não ter a comparação, como a gente estava falando. Exato, eu vou brincar assim, ah, meu carro não tem problema nenhum, mas você leva seu carro na revisão? Daí quando você encosta para ver, nossa, mas tem tudo isso de problema? Não. Aí você vai achar que o caso é o mecânico, né? Que está querendo cobrar um muito mais. Não, daí assim a frase que você ouve. É, viu? A gente vai no médico, o médico acha problema, entendeu? Então a Sim, saída é não ir no médico. O médico acha doença, exatamente. Entendeu? Então, assim, desse jeito. Então, assim, chega a ser até, vamos colocar assim, anedótico, entendeu? Sim, sim, lógico. Entendeu? É anedótico. Então, mas eu acho que tudo isso vem dentro de um processo aí de conscientização, entendeu? Se você for pensar há 20 anos, você falar de câncer de próstata, eu vou brincar, quase um sacrilégio, ninguém conversava, ninguém falava que ia no urologista fazer exame de próstata, entendeu? Então, Sim. assim, hoje é menos. Mas aí eu sempre falo da seguinte maneira: a hora que o homem senta na frente no consultório, você tem que aproveitar aquela oportunidade para poder literalmente laçá-lo e fazer uma procura ativa de outras coisas. Então, E assim, agora, assim, uma pergunta assim, de bastidor, né? É fácil fazer não digo diagnóstico, mas assim, entrar nesse assunto com o homem quando ele está ali, o paciente, né? Porque eu imagino que assim, na terapia é um monte de coisa aqui, coisa ali, então eu imagino como que deve ser para você, né? Ele sabe que está indo ao urologista.
Ponto, né? Então, assim, Mas ó, quando chega aí, o que que acontece? olha, eu vou brincar que assim, ó, aqui é quase igual você ir no contador. Entendeu? É assim, ó, você vai no contador, você vai no contador para fazer declaração do imposto de renda, você vira e fala: "Não, tá tudo certo, tá tudo ótimo, fiz tudo, paguei todos os impostos bonitinho". Daí você começa a entregar os comprovantes, ele olha para você e fala: tá faltando aqui, Adorei o entendeu? contador. Entendeu? Ó, não, aqui você esqueceu, aqui você não pagou, entendeu? Então, assim, Nossa. vamos lá. É assim, existe uma situação onde a pessoa traz a queixa, tá? E existe também você olhar o resultado e você virar e falar assim: olha, o que você está me dizendo não é condizente com o que está aqui, Tá. tá? Então, assim, também existe uma procura ativa pelo problema. E isso não é só em relação à diminuição do nível de testosterona. Você pode ver isso em relação a queixas urinárias, você pode ver em relação a uma questão de infertilidade, uma questão de medicina sexual. Então, assim, existe vamos dizer assim, a demanda ativa, mas também existe a procura ativa pela queixa. Tá? Então muitas vezes ele fala: ah, não tenho nada, não, tá bom, então vamos pedir seus exames de rotina aqui. Faz e volta. E aí, nessa volta, aí você começa a questionar, entendeu? Ah, Questionar mas, os viu? recibos, né? Você começa a questionar os receios. Exatamente, entendeu? Você fala, você fala, mas peraí, mas da onde que saiu esse dinheiro pro cartão de crédito aqui, entendeu? É assim, não dá pra você falar que você ganha 20 mil no ano e gasta 15 por mês no cartão de crédito, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Então, assim, é, um exemplo que eu tenho no consultório e gosto de usar é, por exemplo, o homem que vem com uma queixa de dificuldade de engravidar. Entendi. Tá? Ele vem com uma queixa de dificuldade de engravidar. Porque até então ele não tinha problema nenhum. A dificuldade de engravidar, eu brinco que a esposa engravida sozinha, entendeu? A parceira engravida sozinha. E aí, o O que problema nunca é acontece? deles. Não, então assim, ó, então eu vou te falar um dado médico. 50% da dificuldade de engravidar está relacionado com o homem. Olha aí, tá vendo? Mas Seja eles não ela. assumem, né? É muito engraçado. Eles só vão procurar depois que a mulher já foi, que ela Fez já fez todos todos os os exames. exames. Tô bem. Então E, vai ver é- você, porque só pode ser você, né? não, então assim, e o que acontece? É 50% quando a gente. 50% ele pode estar de maneira isolada, ou ele pode estar associado com o lado feminino também. Existe uma faixa de intersecção. E aí o que acontece? Às vezes fica lá batendo do lado feminino porque encontrou um problema na mulher, mas não investigou o homem. É. Viu? Ou daí o que acontece? Não, viu, o problema é ela. Daí, geralmente, a cena típica é assim, ó. Ah, por que você veio? Eu tô tentando engravidar, mas o que está acontecendo? Não sei, ó, o ginecologista da minha esposa Meu pediu esses Deus. exames, viu? E eles estão e falou que tem alguma coisa de errado ou tá alterado. Tó, entendeu? A cena é essa, entendeu? Então aí eu brinco que tem a procura ativa pelo problema, entendeu? Porque você pegou o resultado do exame, então vamos atrás para saber o que está acontecendo. E aí quando você vai ver, sei lá, tem pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, uso anabolizante, ou tem dependência química de drogas lícitas e ilícitas. Então tem um monte de coisa. Aí eu vou brincar que tem um universo. Uhum. Mas você só consegue ir atrás, vamos assim, desse universo quando você tem a pessoa presente. É, Então, né? Ou seja, se a pessoa não está presente, você não vai atrás. Então, eu acho que a maior dificuldade quando a gente fala de problemas de saúde do homem é você conseguir trazer o homem para você falar do problema de saúde dele, entendeu? E seja do que for. Sim, com certeza, porque eles têm, é isso que a gente falou, né? Essa resistência, essa
não vamos entrar nesse assunto, que eu acho que não é o tema aqui hoje. Mas eu vou ia brincar assim, fazer ó. um episódio só falando dessa resistência masculina, né? Não, eu brinco que assim, até a dificuldade de ereção, ele não fala que é problema dele, entendeu? A dificuldade de ereção viu, é falta de estímulo da parceira, a parceira que está na menopausa, viu? Viu, sei lá, tem Ela histórias demora mil, muito, ela demora muito, é mesmo. É. entendeu? Então, assim, tem. Então, tem essa dificuldade do homem não vou falar aceitar o problema, mas ir procurar. Muitas vezes ele sabe que tem, ele sabe que está com o problema, ele aceita o problema, mas ele não quer procurar a solução porque isso o expõe. Sim, é Ele mais tem que fácil que eu assumir não. que tem um problema. Né? É, isso, é mais fácil que eu não saiba o que eu tenho, o que as outras pessoas saibam, né? Mas até que é mais fácil eu estou aqui eu identifiquei, mas é mais fácil que as outras pessoas não saibam, porque eu não vou ter que lidar com isso, né? E se eu puder terceirizar o problema, melhor ainda, entendeu? Não, meu, é assim, ó, é da esposa, da namorada, é do filho, entendeu? Sei lá, é de quem tá passando na rua. Então, assim, se você puder terceirizar, aí é o melhor cenário, porque daí não é comigo. Não, é comigo. Não é comigo. Então, assim, então, até nessa questão aí da andropausa. Ah, não, mas eu tenho um trabalho muito estressante. Pô, legal, até concordo que você possa ter um trabalho muito estressante. Mas a questão é só o estresse do seu trabalho? Ou tem outras causas junto? Ou o estresse do seu trabalho piora o que você já tem? Sim. É um Ou o que trabalho de você tem. investigação, né, João? Entendeu? Então, assim, você tem que conseguir organizar tudo isso, até para você fazer uma linha de raciocínio e mostrar: olha, nós vamos sair do ponto A para o ponto B, mas nós vamos passar no meio pelo A1, A2, A3, A4, para você dar uma trajetória. Até porque é o seguinte: se você pega alguém com muitos problemas, você não consegue resolver todos no mesmo momento. Então você tem que dar um plano. Então você tem que dar um plano de ação, ó. A prioridade é tal. Resolvida essa prioridade, a gente vai para cá. Ou se não resolver, a saída é essa. E aí você tem que ir dando as repercussões. E falo mais, às vezes você precisa de tempo. Você, vou propor mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida, você falar pro cara que ele tem que fazer atividade física, comer melhor, parar de fumar, parar de beber e dormir bem, nossa. Aí, Não, A sentença de morte, né? e capaz de da pessoa ir na primeira consulta e não voltar mais. Quanto, assim, assim, isso é ó, grande aí? você quer que eu fale pra você? Se você virar e falar que tem que fazer psicoterapia, então aí danou-se, aí ele não volta nunca mais, entendeu? Sim, bem. Eu vou brincar que assim, se você falar que ele precisa fazer psicoterapia, ele vai falar assim: Turma, não tem um remedinho, não, entendeu? Não tem um remedinho que resolva isso? Resolve. Então, A assim, pílula mágica, todo mundo quer a pílula mágica. eu brinco que mais do que a pílula mágica, se der para operar e tirar, é melhor ainda, entendeu? Eu encaro uma anestesia, eu encaro uma internação, eu encaro um convênio, mas, né, é melhor que ninguém saiba o que eu estou passando. Entendeu? Então, assim, tem tudo isso. Então, eu brinco que é difícil você trabalhar com a interpretação do que você propõe para o outro, né? Sim, Verdade. bem Faz um complicado. trabalho. E deixa Vocês devem fazer isso muito mais do que eu, entendeu? Então, assim, é até mais desafiador, entendeu? Porque com vocês não tem opção assim, mas não dá para operar, entendeu? Não dá. Assim, não dá para operar, entendeu? Mas não tem um chipzinho de testosterona, não tem um remedinho, não tem alguma coisa assim? Você fala, não tem, entendeu? E aí você tem que ir trabalhando as situações que
estão ali envolvidas, enfim. Assim, ó, homem é um ser... E aí tem uma outra coisa que a gente percebe. Quando a esposa, ou a parceira, a namorada, enfim, viu, às vezes nem a esposa, vem a irmã, a filha, entendeu? E daí, quando vem alguma mulher junto, é, viu, fica mais. Eu vou brincar assim, o tratamento se resolve mais rápido, entendeu? Eu achava o contrário. Não, Estava o contrário. viu, de verdade, de verdade, de verdade. É assim, ó. Tem essa questão. Quando tem uma mulher junto, acaba resolvendo mais rápido. Ou ela fala, não, ele vai. Você fala, precisa operar. Ah, não, pode marcar que ele vai operar, entendeu? É porque elas Então, decidem por eles, né? E se tiver um remédio, você passar o remédio, é ela que vai garantir que ele vai tomar o remédio. mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você quer que eu fale pra você assim, ó? É assim, ó, quando, por exemplo, vem com a questão de dificuldade de engravidar e, né, no caso, a parceira vem junto, eu tenho certeza que o tratamento vai dar certo. É, Por quê? Viu? Aí tem a física. E assim, ó, o mais impressionante às vezes acontece assim: eu vou conversar com a minha esposa. O cara vira e fala assim: vou conversar com a minha namorada, enfim. Vai conversar com a mulher da vida dele, entendeu? Ele vai lá e aí vamos brincar assim, não tem retorno, nada. De repente, liga o ginecologista, ó, tô querendo saber da liberação do fulano para continuar o Olha, tratamento da esposa. Eu falei, ó, tá aqui anotado, fulano falou que ia conversar com a esposa para decidir a opção, e aí o cara assim, sumiu. sumiu, simplesmente não conversou, entendeu? Então você percebe que, assim, querendo ou não, tem que ter o motivador, entendeu? Eu tô falando da esposa, mas às vezes é o seguinte, é o filho que vem, é o irmão. Então, assim, eu vou brincar que o homem, ele é movido na pressão, entendeu? Tem que ter alguém ali na cobrança. e até É, mesmo para ele culpar alguém, né? Terceirizar aí. Não, olha, tá vendo? Eu fui lá, tipo, eu falei para você que não tinha nada, olha aí o que deu agora. Entendeu? Falei que eu não precisava vir, agora eu tô doente, ó. Eu não tinha nada, mas eu vim aqui, agora eu tô doente, ó. A culpa foi É ter vindo. verdade. É verdade. verdade. Então, assim, tem essa situação toda, e você vai vendo que. Não, aí eu não sei, acho que vocês podem até responder isso melhor do que eu, mas assim, tem um- uma questão na criação, assim, que o homem, apesar dele querer ter uma posição de comando, né? Principalmente na sociedade aí patriarcal, mas quando é com ele precisa de alguém que o cuide, É entendeu? verdade. Ele pode mandar em todo mundo, mas ele não consegue cuidar dele. Não Isso é uma tem? coisa curiosa, realmente, né? Ah, eles são líderes, eles se impõem, eles não sei o quê, mas eles não sabem cuidar de si mesmo. Eles precisam de alguém que cuide deles, eles precisam de alguém que a parte embaixo do lençol ali, vamos chamar assim, tem que ter outro líder, porque Ó, então, vou dar um exemplo típico disso. Eu trabalhei já em alguns serviços de check-up, tá? E check-up corporativo. Então, o que algumas empresas começaram a fazer? Para ele ter participação na divisão de lucros ou ganhar algum prêmio da empresa, não sei o quê, Ah, o check-up é item do checklist. Se não tiver feito o check-up daquele ano, olha, não- faz entendeu? Então, parte, assim, então. ou seja, mas daí eles vão porque dói no bolso, entendeu? É.
É, E alguns falavam É assim, isso e a questão emocional também, né? Como a Vanessa falou e você também, por ele mesmo ele não vai, porque ele é o provedor, ele é o cuidador e tudo mais. Mas quando vem a questão emocional, ele não consegue lidar. Aí, para quem que ele precisa? Ele precisa de uma terceira pessoa ali, ou seja, a esposa, como você falou, um filho, a mãe, alguém, a irmã, quem sabe, para ele poder ter esse suporte emocional aí, né? e assim, ó, posso falar, a grande maioria, quando tem alguma decisão assim que seja, vai, muito impactante, ele não bate o martelo sozinho. Não é que ele Sim. fala, vou pensar, ele fala assim, vou conversar com alguém, entendeu? Uhum. É, assim, você começa isso e fala assim, pô, mas, né? Qual seria o problema de bater decidir. uma. Decidir? Não, ele fala, ele vai consultar alguém para saber se ele deve fazer aquilo ou não, entendeu? Sim. Ô, João, é muito interessante o que você está trazendo, e assim, você falou, e é muito importante o que você trouxe assim. Quando a gente fala da andropausa, a gente sabe o que significa exatamente. Se você der um Google, você vai, andropausa, né? Beleza. Tem N sintomas que pode ser a testosterona, como também não pode ser. Mas como a gente está trazendo, a gente quer trazer informação para essa esposa que vai bater o martelo, né? Essa esposa que vai acompanhar o marido e tudo mais, o que a gente pode deixar para essa esposa como, não diria como os sintomas possíveis, mas não isso, mas alguns sinais que pode estar acontecendo com esse homem que talvez fale, olha, tá na hora da gente visitar um urologista. Então, assim, ó, vamos lá. Acho que tem um passo para trás. Uhum, Se a gente for pensar em, entre aspas, prevenção, uhum, tá? É, assim, você tem alguns momentos para levar o homem no urologista, tá? ok. Eu falo que ali, assim, você deve levar na primeira infância, ou seja, até os 5 anos, fazer uma consulta rotina, Sim. tá? Depois você deveria levar, viu, pré-adolescência, adolescência, aí que eu falei que é quando ganha pelo no genital, tá? Até para poder acompanhar, orientar sobre o uso de preservativo, doença sexualmente transmissiva, Sim. hábitos de. Eu vou brincar assim: hábitos de higiene íntima, entendeu? Que precisa. Importantíssimo. Hã? Entendeu? Então, A assim. gente sabe Importantíssimo. bem o quanto isso é importante. Tá, Oh, então assim, não, é verdade, assim, pode parecer até anedótico falar isso, mas eu vou brincar, tem alguns adultos que precisam também, entendeu? sim, Então sim. assim, então, assim, você teria esse momento. Depois aí um movimento adulto jovem, entre os 20 e 30, pensando em questões de fertilidade, também doença sexualmente transmissiva, cálculo renal, acompanhamento, exames de rotina, Uhum. colesterol, diabetes, pressão alta, entendeu? Porque assim, a mulher vai no ginecologista, o ginecologista faz tudo isso para ela. Sim. Feche Tá? E outra, todos se, os exames e mais alguma coisa, né? Um monte e, de exame ali. E o que eu falo assim, eu falo, olha, eu vou te pedir os seus exames de rotina, se a gente identificar alguma coisa que precise de alguém de uma área específica, a gente encaminha. Que é o que um ginecologista normalmente faz, né? Ele desconfia de alguma coisa, aí ele pede um exame, ele fala: olha, eu fui parar numa endocrinologista porque a minha ginecologista achou que tinha alguma coisa errada, pediu um exame de glicose, de insulina, e descobriu um erro ali e fala: bom, vai procurar uma E isso, então especialista. assim, vamos lá, acho que a gente tem um outro cenário aí. Cada vez mais a gente vive na situação do super especialista, mas assim, o super especialista tem uma formação generalista. Ou seja, minimamente ele deveria saber triar e orientar, vou colocar assim, o básico. Uhum. Tá? E a partir disso você realmente desencadeia para quem ele compete, tá? É,
Então, voltando aí no adulto, né? Ou seja, a partir dos 40, você já teria indicação de fazer uma rotina de check-up masculino, tá? Uma consulta uma vez por ano. Interessante. E aí, o que acontece? Pensando na queixa da andropausa, tá? O que a gente tem aí dos sintomas ou das queixas mais comuns? Alteração do padrão de sono, tá? Dificuldade de concentração, fadiga, cansaço, irritabilidade, uma mudança de humor ou uma labilidade do humor, tá? Aquele humor mais irritadiço é característica. Depois você tem coisas que são um pouco mais objetivas, ganho de peso, perda de massa muscular, você teria algumas alterações aí em exames, por exemplo, osteopenia ou osteoporose podem estar relacionadas com testosterona baixa, e aí você tem as queixas que são da esfera sexual propriamente dita, tá? Que é alteração do desejo sexual, queda da libido, dificuldade de ereção ou não atingir a ereção, às vezes até alguma alteração da ejaculação, ou seja, não consegue atingir o orgasmo. Então, assim, que aí já são queixas um pouco mais inespecíficas, tá? Que podem ter outros motivos, mas a testosterona baixa circula entre os diagnósticos diferenciais. Ah, Tá? E aí, curiosidade, porque a mulher, quando ela entra na menopausa, ou enfim, quando ela começa a entrar nesse processo, como a gente já comentou, né, é uma perda de progesterona e estrogênio. O homem é só uma perda de testosterona ou tem algum outro hormônio também aí atrapalhando, alguma outra? Não, então assim, o homem, basicamente, ele tem testosterona, tá? E daí você tem dihidrotestosterona, que é um derivado da testosterona, mas, ou seja, a origem é a mesma. Então, o homem, basicamente, ele do ponto de vista de hormônios tipicamente masculinos, é a testosterona, Tá. tá? Mas aí, se você prescrever um tratamento, então eu constatei que ele teve aí essa baixa da testosterona, que ele está nesse processo, né, de envelhecimento, vamos chamar assim. E qual é o tratamento? Ou tem um tratamento, além Tem. do óbvio que seria, então tá bom, ele vai lá na farmácia, sei lá, e compra testosterona com fins estéticos. Então, assim, vamos lá. O que a gente tem? Então, assim, falando exclusivamente do paciente que preenche critério por conta da testosterona baixa, tá? Hoje, liberado no Brasil, aprovado pela Anvisa e pelas sociedades aí que tem alguma interface com a parte hormonal, seja a sociedade de urologia, sociedade de endócrino, no caso das mulheres, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, para o homem a gente tem a reposição com gel e a reposição com o injetável, que é o intramuscular, tá? Os chamados aí chips de testosterona ou implantes de testosterona tem uma portaria da Anvisa recente se posicionando contra e de algumas sociedades também se posicionando contra. Tá? Uhum. Tem colegas que ainda prescrevem esses implantes de testosterona. Tá? O que acontece? Então, hoje, você pode usar o gel, que é uma aplicação diária, tá? Ou você pode usar o injetável. Tá? Uhum. Esse injetável tem basicamente de dois tipos. O que a gente fala que é o injetável de curta duração, que é o injetável que você vai ter que aplicar aí, em média a cada 14 ou 21 dias, e você tem o injetável de longa duração, que ele dura aproximadamente 90 dias. Uau. Então você tem que reaplicar a cada 90 dias. A questão é que quando você começa a repor a testosterona por conta de ter uma testosterona baixa, a tendência é você fazer isso de maneira definitiva. Você não para mais essa reposição.
Até porque a hora que você começa a dar testosterona, o organismo ele entende que a produção que o nível está suficiente, ele para de produzir. Tá. Então você, Pegadinha do organismo. então o que acontece? Então vamos lá. Você pode voltar a ter a produção? Pode. Porém, nem sempre essa produção volta no nível que ela era quando você iniciou. Então, ou seja, se você já iniciou por um motivo que ela estava baixa, se você voltar a ter sua produção, provavelmente ela vai ser mais baixa, que é a consequência que acontece com quem faz uso da testosterona por fins estéticos. Ou seja, ele tinha um valor normal, mas ele quer mais por motivos diversos. E aí o que acontece? Quando ele para, não necessariamente ele vai voltar até aquela produção que ele tinha. Tá? Porque assim, a reposição de testosterona, ela tem alguns efeitos a médio prazo. Então, um dos efeitos a médio prazo é você, entre aspas, ficar dependente da reposição, porque você vai parar a sua própria produção. E quanto mais tempo você repõe, mais difícil é o retorno à sua própria produção. Tá? E a outra coisa é que você repor testosterona tem como contraindicação formal você ainda querer ser pai. Vamos dizer assim, por vias próprias, vamos colocar dessa maneira. Tá? Então, ou seja, o homem que ainda deseja ter uma concepção, seja com o próprio material genético, vamos colocar dessa maneira, tá? A reposição de testosterona está contraindicada para ele. Eu não sabia disso. Então, ou seja, você tem que, aí no caso, estimular a própria produção, e aí a conversa é um pouquinho diferente. As medicações são outras, a gente faz por um tempo determinado. Então, assim, eu brinco que hoje que os homens aí vão para outros relacionamentos, né? Ou seja, tá no segundo, terceiro relacionamento e quer ter um filho. Então, o que acontece? Às vezes você tem um homem 50, 60 repondo testosterona, às vezes nem por motivo estético, por motivo de saúde. E aí o que acontece? A produção de espermatozoide dele vai zerar por conta dessa reposição. E aí você tem o desafio de recuperar espermatozoide, de voltar a estimular a própria produção. Então, assim, o repor testosterona você tem que orientar bem, porque ele é uma situação que tem algumas repercussões. Então, como primeira opção, você buscaria outras alternativas para que o homem volte a produzir a própria testosterona, é isso? Ou eu entendi errado? Não. Você pode fazer a reposição direto de maneira formal. Tá? Mas o que acontece? Você precisa conversar com ele. Às vezes ele fala assim: olha, tô entrando num relacionamento ou ainda não fui pai. Então, assim, já muda um pouquinho o cenário. Tá? Não, olha, eu não quero ser pai, eu já tenho meus filhos, enfim, então posso te dar a testosterona pronta, tá? Se ela vai ser injetável, se ela vai ser por via através de gel transdérmico, aí é uma escolha entre o médico e o paciente, tá? Agora, o que não pode é, por exemplo, você começar a dar testosterona e ele fala assim: tô tentando engravidar. Aí não. Entendeu? Então, assim, não tem essa obrigatoriedade de você tentar aumentar a testosterona através de um outro tipo de tratamento. Fazer ele produzir a própria testosterona, vamos falar assim. Tá? Mas você precisa entender bem qual é o cenário que aquela pessoa tá. Ter clareza do que ele quer, né? Do que o paciente quer, né? Assim, E me leva a duas perguntas. Vou fazer as duas só para não perder a cabeça, tá? A primeira existem outras opções, outros tratamentos para ele voltar a produzir a testosterona? E a segunda esse cara que usa a testosterona por fins estéticos, como você falou, ele está correndo o risco de não poder mais ter filhos por causa desse excesso de testosterona e nem sabe ou não?
Ótimas perguntas, assim, ó. Então, o que acontece? Elas são, eu vou brincar assim, a resposta das duas, elas vêm juntas, elas se complementam. É assim, Que bom. a gente tem outras medicações para estimular a própria produção, tá? Em cenários específicos, tá? Por exemplo, o clomifeno, que é um comprimido para a pessoa tomar, e ela leva a estimular a produção de testosterona. Você tem, por exemplo, o uso do anastrozol numa situação mais frequente associada à obesidade e formação de hormônios femininos no homem. Você tem, por exemplo, o HCG, que é uma medicação injetável que estimula o retorno à produção de testosterona. Todas essas medicações que eu falei, elas podem ser utilizadas em quais cenários? Ou naquele homem que ainda deseja ser pai e está com uma testosterona baixa, ou no caso daquele homem que repõe testosterona com uma indicação médica ou usa testosterona para fins estéticos. Tá? A questão é que é o seguinte, nem sempre a gente consegue uma volta à produção dos níveis de testosterona e espermatozoides nos valores normais. Tá? Então, assim, uma porcentagem relativamente alta dos usuários de testosterona para fins estéticos vão ter dificuldade de engravidar. Tá? E nem tá sabendo disso, né? E boa parte nem está sabendo disso. Tá. Tá? Boa parte nem está sabendo disso. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tenho essa situação, então, assim, primeira coisa é parar o uso da testosterona. É a primeira. E aí você vai usar as medicações para voltar a estimular. E aí você tem um tempo mínimo, que é o tempo para ter uma produção de uma safra de espermatozoide. Você tem que acompanhar para ver se o organismo voltou a responder de maneira adequada e produzir a própria testosterona. Então, assim, você tem alguns desafios aí, principalmente no cenário de quem usa testosterona para fins estéticos. Então, assim, e te digo mais, nem sempre a gente consegue voltar a produzir espermatozoide. Que o dano já foi causado, né? E assim, e o dano, ele quanto maior o tempo e maiores as doses, maior a chance do dano. Porém, esse dano ele pode acontecer já nas primeiras tomadas, porque você tem uma sensibilidade individual. Sim. Então, eu sempre ouço assim, mas fulano toma bomba não sei quanto tempo e é pai. Sim. Ai, fulano, Meu, que bom que você é diferente de mim, né? eu vou falar assim, que bom, sorte dele, entendeu? Sim, sim. É que nem aquela história assim, não, mas fulano fumou a vida inteira e foi morrer aos 99 atropelado na rua. Eu vou brincar assim, que bom, sorte a dele, entendeu? Sim, Sim. sim. Porque assim, ele é a exceção, ele não é a regra. Não é a regra, certo? Tá? Então tem esse cenário que a gente tem que lidar também. Excelente. Nossa, muito obrigada, doutor João, porque assim, um monte de coisa que eu não sabia, como eu sempre falo aqui, a Eliane já sabe. Eu sempre aprendo com os convidados que vêm aqui, porque é sempre uma coisa nova, é um tema diferente, e vocês sempre trazem informações. Aprendi muito hoje, obrigada. Que bom, que bom. Eu também aprendi muito, fiz algumas anotações, porque a gente estuda, mas todas as vezes que a gente traz convidados aqui, a gente aprende, né, Van? Todas as vezes. Todos. O legal é isso, né? A gente aprender também, porque a gente quer trazer informação para o nosso público, mas a gente aprender também é muito importante, né? Eu estou sempre querendo aprender mais, eu gosto. Então eu vou agradecer o espaço e falar uma coisa, que a gente tem uma carência de levar informação, de fornecer informação de qualidade, porque a gente também encontra, viu, algumas coisas, né, na internet que você fala assim, meu Deus, da onde surgiu isso, entendeu? Então acho que assim, ter um espaço que traga informação de qualidade de maneira acessível
trabalho de vocês é fenomenal, entendeu? Ai, que Porque bom, que assim, bom. senão você fica limitado, e aí começa a ter aquela repercussão assim, ah, mas você viu o que fulano falou, mas, meu, mas essa informação não é, meu, não é, ou assim, ou não é verdadeira, ou não é bem assim, vamos colocar assim, meu, Sim, tem os seus nuances ali, tem os seus tons de cinza, entendeu? Meu, sim. não é para todo mundo, então acho que assim, você conseguir levar informação de qualidade para poder direcionar as pessoas, eu acho que é o mais importante. Sim, Sabe? Porque você... assim, não precisa vir passar comigo, não precisa vir passar com a Vanessa, não precisa passar com a Eliane, mas, pô, meu, ele viu, não, eu vou atrás disso, e tá Sim, numa essa é a linha ideia. adequada, eu acho que isso é o mais importante, que vem de encontro de novo aquela história assim, não adianta eu falar, viu, de andropausa se eu não consigo trazer a pessoa. Sim, nem Sim, para fazer um exame simples de sangue, né, por exemplo. João, sempre que você quiser falar, o espaço é aberto para você. Se precisar, se quiser trazer algum outro assunto que esteja ligado, algo que eu esqueci, mas que dava para trazer, chama a gente marca, a gente agenda aqui, né, Van? Tem sempre um com certeza. espaço para trazer informação. Então, já fica convidadíssimo para uma outra vez, assim que puder e que você quiser também. Olha, eu aceito o convite, estou à disposição de vocês também. Eu acho que nesse cenário, uma coisa que eu falo que, assim, que tem muita. Acho que tem uma relutância do homem a questão da fertilidade, dele não conseguir aceitar que ele tem uma dificuldade de ser pai. Outro dia eu atendi um casal aqui, ela virou e falou, a esposa virou assim, eles não tem nenhum grupo, não tem nenhum podcast, assim, nada que fale, viu, da dificuldade. Porque assim, ela fala, eu só vejo do lado feminino, mas assim, não tem nada Olha que que fale. legal. Ela não tem nada que fale dos meninos, entendeu? Porque assim, você vê, viu, as mulheres comentando, você vê falas, viu, pessoas públicas colocando, olha, dificuldade de tratamento, não consegui, consegui, enfim, mas eu não vejo isso do lado masculino. Eu brinco que homem todo mundo consegue engravidar de primeira e não tem problema, entendeu? Então acho que é A um. gente Tá quer. anotado aqui para a gente pensar em como fazer esse podcast. Sim, trazer mais informações, porque até mesmo porque às vezes tá acontecendo algo com aquele homem e a gente tem essa crença, essa cultura, né, essa coisa estrutural que eu nem sei que nome dá, mas que as pessoas, que os homens têm essa dificuldade de falar, né? Então a ideia é essa também. E às vezes, se a mulher não desconhece o que acontece com ela não vai entender o que está acontecendo com o marido. Então a gente precisa trazer essas informações para cá, né? Precisa trazer, espalhar a palavra, como eu sempre falo, né? Então, eu vou. Uma última coisa assim. Não é já atendi a alguns homens que falaram assim: se eu soubesse que eu tinha dificuldade de ser pai antes de casar, eu não teria falado para minha esposa. Olha, Olha, Eu já ouvi essa frase mais do que uma vez, assim. Não estou fazendo julgamento de valores, mas isso daí traz assim, é uma coisa muito pesada. Só, pô, vou esconder, meu, assim, não só pelo fato de esconder, mas assim, o sofrimento que isso também carrega para a pessoa ali, entendeu? sim, eu vou pedir para a equipe tirar uma foto nossa, mas eu vou falar uma coisa muito rapidinho aqui. Às vezes a gente está na internet aí, né, João? No meu caso, a Vanessa, não sei você, mas a gente está sempre querendo trazer coisas novas, ou é lançar um produto ou alguma coisa, mas enfim. Eu estava vendo um podcast da Hotmart e Hum. eu estava vendo um CEO importante aí, depois eu vou colocar o nome dele aqui, acho bacana, que os homens estão cada vez mais solitários, cada vez mais carentes de informação. O índice de pessoas que tiram a sua própria vida, né? Não posso falar certas coisas por causa da plataforma,
mas é grande, né? A gente sabe disso. Mas a questão é que eles estão cada vez mais sem espaço e se sentindo solitários. A gente ouve muita coisa por aí, mas quando eu falo de trazer informação, é essa informação mesmo que a gente tem que trazer. O quanto que o menino que está lá, um sobrinho, um primo, um vizinho, que precisa ir ao médico na primeira infância, precisa visitar o médico, ou quando está lá chegando na adolescência, na puberdade, né? Ele fala, que legal, é mais a tiração de sarro. Olha, tem pelinhos agora, hein? Mas não dá a informação, olha, precisa lavar, precisa usar preservativo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Então, a ideia é essa, que a gente abra mais espaço para trazer mais pessoas como você, para trazer informação de qualidade, né? Que a gente consiga cada vez mais trazer essa informação e deixar aí para os homens também, né, Vânia? E principalmente para as mulheres entenderem como que eu posso ajudar o meu marido, né? O que será que meu marido está passando? E assim vai, né? Com certeza. João, muito obrigada por toda a sua colaboração. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Sim. Eu que Você agradeço quer o falar convite. alguma coisa? Você quer fazer alguma propaganda? Fica à vontade. Isso, onde a gente te acha, João? Então, assim, ó, vocês me acham no Instagram, @Dr. João Paladino, Tá. tá? Lá tem contato do consultório, tem o site, então pode procurar. E tem no site é urologiapaladino.com.br. Legal, Legal. legal. Vamos tirar uma foto? Sim, Peraí que vamos lá. Foi, né? Foi. Eu posso descongelar o sorriso? Pode descongelar, já foi. Tá bom. Ai, João, Gente, muito obrigada. Fiquei muito obrigada. feliz com esse podcast, viu? Eu Obrigada também. mesmo. imagina, eu que agradeço. Obrigada a vocês, muito obrigada. Tchau, 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 Van. Imagina. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.